Mais tarde, às 17h25, mais ou menos, nós vamos ter a palestra do professor Rodrigo. Retomando coisas que eu disse ontem, as palestras dos professores têm 50 minutos, sendo 40 para fala e 10 para perguntas. Essa é a estimativa. Isso vale para a palestra do professor Rogério e para a palestra do professor Rodrigo, hoje mais tarde. E as palestras dos alunos, as apresentações de trabalho, elas têm, ao todo, 20 minutos. A Ana vai avisar quando tiver uns 14 minutos, porque a estimativa é que, dando 15 minutos, a apresentação de trabalho acabe, e para que a gente tenha 5 minutos para trocar ideia, perguntas e tal. Mas se isso acabar passando um pouco, aí vai diminuir um pouco os tempos das perguntas, né? Exatamente como aconteceu. No caso, eu vou avisar os 14 e os 18. Exatamente. Para a televisão. O nosso café vai ficar ali durante todo o evento, podem se servir. Também a lista de presenças, assinem. E o intervalo vai ser às 16 horas, como sempre. A programação do evento de hoje e de amanhã está ali na porta colada, certo? Contigo, então, professor. Então tá, eu quero agradecer à comissão organizadora por ter me convidado e dizer que eu gostei muito ontem das apresentações que eu ouvi aqui. Para mim, então, eu acho esse momento assim, muito importante. Eu acho que essas semanas acadêmicas merecem ser cultivadas, como eu já falei no e-mail que eu mandei para vocês. Eu acho que a formação acadêmica em filosofia, em outras áreas também, mas sobretudo em filosofia, exige que a gente desenvolva a capacidade de pensar com a própria cabeça, com a própria mente. E boa parte do ensino que é feito em sala de aula é um ensino sobre outros autores. E a gente aprende a dominar e a ler os textos, interpretar os textos, mas eu penso que é muito importante que a gente possa assim, se apropriar desses textos e usar eles para formar as próprias opiniões, ideias, a própria filosofia. Então, o Michael, quando me convidou para dar essa palestra aqui, ele inicialmente sugeriu que eu desse uma palestra em filosofia da ciência, que é a minha área original. E eu pensei um tempo em falar sobre filosofia da ciência, mas eu optei por esse assunto de hoje, porque tem algumas coisas que vêm me preocupando aqui na universidade há bastante tempo já, desde que eu entrei, na verdade. Eu entrei aqui na URGS em 2016, que foi o ano das ocupações estudantis aqui. Não sei se vocês lembram, alguns de vocês não estavam aqui, mas os prédios aqui do FCH ficaram todos fechados por determinação de um grupo de estudantes. E os professores, por exemplo, não tinham sequer acesso aos seus gabinetes de pesquisa. A biblioteca foi fechada e eu achei isso um exagero. E eu tenho notado assim, que, enfim, esse é um fenômeno mais global, não é um fenômeno aqui da URGS, mas é um fenômeno assim, da nossa cultura contemporânea. Muitos assuntos acabam se politizando e a discussão intelectual a respeito deles se inviabiliza. As pessoas ingressam ou começam a debater aqueles assuntos, mesmo em ambientes acadêmicos, com concepções já pré-concebidas a respeito deles e partidarizadas. Então, eu penso que isso é contrário ao espírito universitário e ao propósito da universidade. A universidade tem que ser um local onde as ideias têm que poder ser questionadas. E isso significa que as partes contrárias têm que ser ouvidas. E se isso não acontece, então o que a gente tem é uma reprodução no ambiente universitário daqueles ambientes que a gente encontra nos partidos políticos, por exemplo, ou nas igrejas, nas seitas. E a função da universidade, o tipo de ambiente que se criou nas universidades desde a Idade Média foi muito bem sucedido, e a gente tem os resultados disso nos desenvolvimentos científicos e nas reformas e nas revoluções políticas que aconteceram na modernidade. A razão que permitiu
isso de acontecer foi, em parte, a liberdade de pensamento e de pesquisa que foi propiciada nos ambientes universitários que se encontram, são ou devem ser mais ou menos isolados das disputas e paixões políticas do momento. Mas, nos últimos anos, vem acontecendo um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial, e que é a partidarização e a ideologização de todas as instituições. Todas as instituições da nossa sociedade se encontram hoje partidarizadas, ideologizadas. A gente vê isso no judiciário, a gente vê isso na imprensa, a gente vê isso nas igrejas e a gente vê isso também nas universidades. Então, na universidade, o que tem acontecido é que alguns assuntos se tornaram tabus ou ficaram proibidos. Então, a mera menção, o mero fato de eu querer explicar aqui para vocês por que eu não uso linguagem neutra, por exemplo, gerou uma reação de parte de alguns que sugeriram coisas do tipo que talvez eu seja homofóbico ou transfóbico, ou que eu seja misógino, ou que eu seja de ultradireita, ou alguma coisa desse tipo, sem que sequer essas pessoas saibam o que eu tenho a dizer a respeito disso, tá? Então isso para mim é um sintoma de um mal, e foi por isso então que eu escolhi falar justamente desse assunto, porque eu quero me contrapor a isso. Eu acho que isso isso não é o ideal aqui para nós. O ideal é que a gente possa, que as pessoas que têm opiniões minoritárias e que têm opiniões contraintuitivas, opiniões que soam absurdas para a maioria, essas pessoas têm de poder se sentir livres para se manifestar. Que quando isso não acontece, o que a gente tem é uma situação parecida com a que Sócrates viveu, com a que Galileu viveu, com a que Darwin viveu no final da vida. Então isso é o oposto, é o antônimo do que se espera da filosofia e da vida acadêmica em geral. Tá? Essa é a razão pela qual eu escolhi falar desse assunto. E eu acho que, enfim, com relação às linguagens neutras, eu acho que, assim, o que eu vou dizer é porque que eu não uso linguagem neutra. Eu acho que eu não tenho nada contra que outras pessoas usem. Acho que isso faz parte, assim, da liberdade de expressão. As pessoas podem usar a linguagem que bem entendem. Eu acho que não cabe a mim legislar sobre os usos que as outras pessoas fazem. Mas, nos últimos anos, eu venho notando que muitas pessoas, colegas meus, começaram a empregar. Isso começou há uns 20 anos, com expressões com arroba, né? Caros alunos, ou caras alunos com arroba, escrito com arroba. Depois se começou a usar o X e, mais recentemente, o E. Então, por exemplo, sábado agora, eu vim no sábado passado, teve aqui no UFCH, na URGS, o evento Portas Abertas, em que estudantes do ensino médio são recebidos em visitar a universidade para escolher que curso eles querem fazer, e a direção do UFCH, o diretor do UFCH colocou uma placa aqui, um cartaz aqui, que depois foi retirado, escrito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Né? Então, dentro da universidade, a gente tem tem um grupo de pessoas dentro da universidade que vem estimulando o uso dessa maneira de falar. Essa maneira de falar, ela é minoritária na nossa sociedade. Se vocês forem nas igrejas, nas empresas, nas instituições não universitárias, ou mesmo em institutos diferentes do UFCH, vocês vão encontrar, vocês vão ver que a maioria das pessoas não fala assim. Então, quem fala assim é um grupo minoritário de acadêmicos, alguns artistas falam assim, e um grupo de militantes falam assim. Essa não é a maneira de falar sequer, por exemplo, majoritária, sequer de pessoas travestis ou transexuais. Algumas falam assim, outras não. Então, é um fenômeno muito assim, minoritário e que vem sendo propagado. Quer dizer, inicialmente, a primeira vez que eu ouvi isso foi num e-mail do meu colega, ex-colega agora, Jonas Tech. E então ele escreveu caros com arroba.
E eu, achei que fosse, tudo bem, de repente ele não quer escrever caros e caras, e eu achei que era tudo... No início era mais ou menos assim uma maneira de falar, uma brincadeira, tipo uma gíria, né? Mas, mais recentemente, isso vem sendo apresentado como uma espécie assim, de agenda política. Então, as pessoas são convidadas, né, a falar dessa maneira para ou evitar algum tipo de discriminação, se alega que a linguagem é neutra, a linguagem essa mais inclusiva seria menos discriminatória, ou então para chamar a atenção de um problema. Então, essas são as duas principais razões que são apresentadas, né? Tem algumas questões aqui que eu não vou discutir, isso aí tem uma discussão a respeito disso que vocês vão encontrar aqui por parte dos linguistas aqui do Instituto de Letras. Semana passada, alguns professores aqui do Instituto de Letras, não sei se vocês viram, participaram de um debate sobre isso na Rádio Gaúcha, e não sabia disso aí, e achei bem interessante assim, a discussão que aconteceu ali. Então, eles têm algumas questões que eles colocam, né, que são discussões assim, mais linguísticas, né? E uma objeção que se faz, então, um problema que tem para a implementação das linguagens neutras, do uso neutro da linguagem no português, é o fato de que isso tem implicações para a morfologia, para a concordância nominal, sobretudo. Então, eles fazem uma distinção entre formas de tratamento, que são mais fáceis de mudar, né? E as formas de tratamento vêm mudando ao longo das décadas. Então, por exemplo, a gente não tinha, por exemplo, a palavra prefeita, ou governadora, ou senadora, ou aqui quem faz mestrado agora, as mulheres que fazem mestrado são mestras, bacharelas. A gente não tinha essas palavras no português, elas foram sendo gradualmente incorporadas ao uso. A gente não tinha, por exemplo, primeira-ministra, né, se falava de primeiro-ministro, e assim por diante. Então, essas palavras são fáceis de alterar, da mesma maneira que é fácil a gente introduzir ou retirar uma palavra da língua, um substantivo, um verbo. A gente pode, tem algumas palavras agora que estão sendo substituídas, né? Então, índio por indígena, que mais? A palavra judiaria, por exemplo, tem gente que objeta que ela teria se originado uma espécie de atitude depreciativa com relação aos judeus, assim por diante. Tem uma série de palavras. Esse tipo de mudança é mais fácil de acontecer, que são mudanças pontuais e que não têm repercussões para a estrutura da língua. O uso da linguagem neutra já é mais complicado, porque ele exige ajustes na concordância nominal. Então, como todas as nossas palavras substantivos no português têm um gênero, masculino e feminino, enfim, algumas línguas não têm isso, algumas línguas já são neutras com relação ao gênero. No nosso caso do português e as outras línguas neolatinas, não é assim. Todos os substantivos têm um gênero, então tem regras específicas para a formação do plural. Quando o grupo de objetos ou coisas ou pessoas referidas contém elementos masculinos e femininos, no português a gente tem essa regra, que é uma regra arbitrária, poderia ser diferente, que é a de usar o todos, certo? Então, todos, bom dia a todos, o todos aqui é não específico, ele não destaca ninguém. O todas não, se eu disser bom dia a todos, eu estou me referindo só às mulheres, certo? O todos não. Então, isso é uma regra. Outras línguas têm regras diferentes, né? E isso tem a ver com a história da língua e tem a ver com a estrutura da língua. Essa parte da língua que pertence ao tronco é mais difícil de ser alterada. Então, isso é uma objeção que vem da linguística com relação aos usos, aos problemas, né, da adoção, não das formas de tratamento, que formas de tratamento tem a ver assim, com o respeito, com o reconhecimento do outro, como é que as pessoas querem ser tratadas. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Acho que, enfim, se a pessoa quer mudar de nome, pode mudar de nome. Se quer ser chamada assim, assado, eu não tenho nada com isso. Eu aceito isso. Mas meu problema aqui, que eu queria... Por que eu resisto até a esse uso de bom dia a todos e todas, ou bom dia a todos e todas e todas? Então, o meu argumento tem duas partes, o argumento que eu vou apresentar.
A primeira é que é o seguinte, as razões que normalmente são apresentadas para o uso da linguagem neutra são duas. Eu acho. E aí o que eu gostaria de saber na discussão aqui, se eu estou errado, claro que eu posso estar errado. Não, mas eu conversando com as pessoas, eu encontrei duas razões para o uso da linguagem neutra. A primeira é que haveria uma certa discriminação implícita de alguns grupos sexuais em razão do uso do plural masculino. Tá? Então, a própria linguagem, a gramática da linguagem seria machista. Certo? Essa é a primeira razão. Então, a ideia é que a gramática... Não é porque, em razão... Não seria assim o que as pessoas dizem, que é machista, mas a maneira de falar. Certo? A maneira de falar veicularia uma espécie de visão de mundo, ou induziria, ou poderia induzir nas pessoas que falam dessa maneira, atitudes ou pensamentos machistas ou discriminatórios. Tá? Então, não é uma objeção com relação ao que é dito, mas a forma de dizer. E essa opinião baseia-se, ao meu ver, na tese do determinismo linguístico, a tese do Sapir-Whorf. A tese de que a linguagem, não o que é dito, né? Uma coisa é a pessoa fazer uma afirmação misógina, homofóbica, outra coisa é a pessoa simplesmente fazer as concordâncias nominais de uma certa maneira, mesmo que ela não diga nada que possa ser considerado machista. Pelo mero fato dela falar daquela maneira, ela estaria aderindo a uma certa visão de mundo, ou endossando, ou contribuindo, ou induzindo para que um certo pensamento ou certos tipos de comportamento se espalhassem ou se mantivessem pela sociedade. Bom, essa tese vem sendo estudada há 100 anos. Ela é falsa. Não tem ninguém na linguística hoje que defenda isso. Mas ela é uma tese, os resultados da linguística foram apresentados, tem um descompasso aqui entre os resultados obtidos na linguística, os estudos empíricos feitos em linguística, e a maneira como esses resultados foram apresentados na literatura popular. Na literatura popular, de divulgação científica, existem vários livros de divulgação científica que propagam essa ideia falsa. Então, então isso faz com que pessoas que não conhecem essa literatura, que não são da área linguística, não leem esses assuntos, acreditem que é verdade, que a nossa maneira de falar, a gramática, pode influenciar a maneira de pensar e se comportar. Então eu quero mostrar por que isso é falso, resumidamente. Tá? Essa discussão está encerrada na literatura. Tá? As pessoas que pensam o contrário, eu quero dizer, são anticientíficas. Em segundo lugar, existe uma segunda razão que é apresentada, que é a seguinte, que é as pessoas dizem assim, não, mesmo que a linguagem não seja machista, ou isso, aquilo, eu quero chamar a atenção para um problema. Ao falar assim, ao usar essa maneira de falar, usar a linguagem neutra, ou falar todos e todas, ou todos e todes, e fazer algumas concordâncias, né? Eu estou chamando a atenção para um problema social. Então, seria, digamos assim, seria uma maneira indireta, né, de enfrentar um problema social. Em vez de tu enfrentar a causa do problema, que é o comportamento das pessoas, tu indiretamente trata de chamar atenção para esse problema pela maneira de falar, sem dizer nada, só falando, adotando uma certa gramática. Eu penso que essa é uma maneira ineficaz de resolver esse problema, na melhor das hipóteses, e, na pior das hipóteses, ele cria dificuldades de comunicação e estimula uma espécie de tribalismo, certo? Então, a gente identifica as pessoas que falam de uma certa maneira, diferente, como pertencendo a um certo grupo. Então, esse aqui é o grupo dos militantes LGBT, ou isso e aquilo, e aí tu tem uma linguagem que é daquele grupo ali, tu tem uma outra linguagem que é do resto da população. Eu penso que isso aí, em vez de facilitar a apresentação de argumentos contra a discriminação, dificulta, porque as pessoas agora estão falando línguas diferentes. Então, ou parcialmente diferentes, claro que não são línguas totalmente diferentes, estão usando um jargão diferente.
Então tá. Certo. Bom, isso aqui eu já tinha falado antes, essas mudanças de morfologia mais estruturais, elas não têm como ser legisladas, né? Elas acontecem naturalmente na linguagem, elas podem acontecer. Pode ser que daqui a algumas décadas o português evolua nessa direção, tá? E aí nós vamos todos falar linguagem neutra. Mas esse tipo de mudança mais estrutural na linguagem geralmente leva séculos para acontecer, não tem como ser legislado. Diferente de mudanças de palavras ou mudança nas formas de tratamento que pode acontecer de uma hora para outra. Então sempre acontecendo na linguagem. As mudanças estruturais do português levam séculos. E o que os gramáticos fazem é registrar essas mudanças que acontecem ao longo dos séculos. Então, o que o Benjamin Whorf disse? O Benjamin Whorf escreveu isso aqui na década de 30. Esse aqui é um artigo dele, a pesquisa dele foi feita na década de 30. Então, ele era um linguista amador, não era um linguista profissional. E ele se interessou pela língua a língua Hopi, de um grupo indígena americano do Arizona. E ele descobriu muitas curiosidades a respeito dessa língua e fez algumas especulações. Tá? Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, essa é a tese de Whorf, que depois foi popularizada. Usuários de gramáticas marcadamente diferentes são apontados pelas gramáticas em direção a observações diferentes, que é como se a própria gramática direcionasse a atenção das pessoas em direções diferentes. Né? Observações diferentes e avaliações diferentes de ato de observações similares. Então, pessoas que observam as mesmas coisas, se usam gramáticas diferentes, elas avaliam aquela situação de maneira diferente, é isso que ele está dizendo. E assim, não são observadores equivalentes dos mesmos fatos, mas têm de chegar a concepções de mundo um tanto diversas. Então, essa é a tese forte. A tese forte de que a gramática induz uma concepção ou uma visão de mundo. Recortamos a natureza, a organizamos sob conceitos e a atribuímos significados de um certo modo, porque em geral fazemos parte de um acordo para organizá-la dessa maneira. Um acordo mantido pela nossa comunidade discursiva que está codificado nos padrões da nossa linguagem. Esse acordo é implícito e não declarado, mas seus termos são absolutamente obrigatórios. Não podemos de modo algum falar a não ser subscrevendo a organização e classificação de dados que o acordo decreta. Tá? Isso é no artigo Science and Linguistics de 1940 do Sapir-Whorf. Então essa é a tese dele. É a tese que eu acho que algumas pessoas justificam ou indiretamente justificam, ou pensam estar justificando a adoção de uma linguagem neutra com base em teses desse tipo aqui. E a língua Hopi, que o Benjamin Whorf estudou, por exemplo, tem palavras diferentes para a água. Quando a água que está sendo bebida, você tem uma palavra para a água que está sendo bebida, outra palavra para a água que está no rio, está no mar, ou no lago. Então são águas diferentes. Nós usamos uma única palavra para a água do mar, do rio, a água da garrafa aqui que eu estou bebendo e assim por diante. Eles têm várias palavras. E isso é um fenômeno que a gente vê assim, todas as línguas têm esse tipo de diferenciação. E ele achou, na época, que não é, porque ele, na verdade, como ele era um linguista amador, ele estava trabalhando em 1930, então ele não tinha, na verdade, muito conhecimento dessa língua, tá? Então ele supôs que essa língua não tinha marcadores temporais, como tempos verbais, ou expressões do tipo mais tarde ou antes. Ele achou isso e escreveu sobre isso. Então seria uma língua atemporal, certo? Então ele tirou implicações e ele argumentou que essa língua atemporal deles, enfim, que tem um correlato com a cosmologia deles, com que o tempo é cíclico e assim por diante. Tá? Então ele achou que tinha essa correlação entre a gramática da linguagem e a cosmologia desse grupo indígena, certo? Bom, depois se descobriu que há muitos marcadores temporais na língua que simplesmente ele não estudou direito ali, mas não importa, tá? A tese subsistiu e ela é citada explicitamente nesse filme aqui, não sei se vocês viram, é um filme bem interessante, legal de ver, mas a tese básica é falsa, tá?
a tese básica dessa linguista aqui, ela cita o Benjamin Whorf no início do filme, e eles entram em contrato com um grupo extraterrestre, e esse grupo extraterrestre tem uma língua atemporal. E ela aprende essa língua atemporal, e aí os eventos no mundo começam a aparecer para ela simultaneamente, passado, presente e futuro. Ela começa a ter visões do passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo, porque ela está agora, a maneira dela de pensar foi afetada pela linguagem, certo? Isso aqui é um uso bem forte da tese Sapir-Whorf. Vale a pena, o filme vale a pena porque é um filme assim, como ficção está valendo, né? Tá, então a gente tem muitos esses exemplos que o Whorf encontrou no Hopi. A gente tem muitos exemplos disso. Cada língua tem as suas peculiaridades. Por exemplo, tem uma língua australiana, de aborígenes australianos, em que não há expressões do tipo esquerda, direita, frente e atrás. Eles usam sempre norte, sul, leste e oeste, certo? Então são um povo que vive no deserto, não tem assim uma planície desértica, né? Então, de certo, para eles é muito importante ter sempre esses marcadores espaciais para não se perderem. Então, eles sempre se referem a direções usando norte, sul, leste, oeste. Então, a porta agora está na minha frente, agora a porta está nas minhas costas. Eles diriam, a porta está ao meu norte, agora a porta continua ao meu norte. Eles não fazem essa modificação referente ao corpo, eles têm como as direções são marcadas no ambiente, tá? Então é diferente de nós usamos os chamados indexicais ou deíticos, né, de direção. Aqui tem uma diferença pequena, mas foi testada. No inglês e outras línguas se diz a long time. It's been a long time since I met him. Né? Em português isso faz muito tempo. Então, o inglês se refere ao tempo como algo contínuo, uma distância, e o português como uma quantidade, outras línguas também. No russo a gente tem, isso também foi testado já, depois eu quero falar um pouquinho dessas pesquisas. No russo a gente tem palavras diferentes para azul claro e azul escuro, e em várias línguas a gente tem, né, vários gêneros diferentes para substantivos. Aqui, por exemplo, garfo, colher e faca, o garfo, a colher, a faca, a garfo, o colher em alemão, né? Der Löffel, o colher. Por isso que os alemães vêm para o Brasil trocam o artigo sempre. Porque eles têm aqui é o gênero neutro, né? Das Messer, a faca. Né? A gente não tem esse artigo neutro aqui. Então, no alemão tem outra regra, então, para os plurais, que é tudo com die. No português é os, as. No inglês eles têm esse pronome aqui neutro para objetos, a gente não tem. Enfim, a gente tem uma variedade assim muito grande. A gente tem línguas sem gêneros: armênio, turco, húngaro, mandarim, coreano. Assim, tem muitas línguas que não têm gêneros. São línguas já. A campanha essa não faz sentido nesses lugares porque não tem gêneros. Então a ideia, se o Whorf e outros estivessem certos, essas diferenças deveriam refletir em mudança, em diferentes visões de mundos que esses diferentes falantes dessas línguas têm. O problema é que não há nenhuma correlação. Não há uma correlação entre as variações linguísticas, gramaticais, e as diferentes visões de mundos. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, vamos ver um caso assim. No chinês, não há conjugações verbais específicas para o subjuntivo. Então, eles indicam os pensamentos contrafactuais de maneira contextual ou com outras descrições. Nós não, nós temos maneiras verbais, a conjugação verbal específica. Né? Se vieres aqui, saberás que é verdade. Se tivesses vindo aqui, saberias que é verdade. Se tivesses... aqui eu coloquei repetido, eu tenho um errinho aqui. Mas, enfim, essas variações que a gente tem no português não se apresentam no mandarim. Então, no mandarim, isso tem que ser apresentado contextualmente. Então, se o Sapir-Whorf estivesse correto, isso deveria significar que os chineses têm mais dificuldades que nós com os pensamentos contrafactuais.
E, de fato, teve uma pessoa que propôs isso e testou, mas, é claro, ele vem levando chumbo na literatura de linguística desde a década de 80. Tá? Então, é uma tese falsa, não há nenhum indício de que os chineses tenham mais dificuldades, os falantes do mandarim, tenham mais dificuldades do que nós para elaborar hipóteses contrafactuais, falar de coisas que não existiram, ou não existem, ou não existirão. Eles são tão hábeis quanto nós sobre isso. A única diferença é que eles expressam isso no contexto. E, às vezes, quando tu apresenta um problema para um chinês contrafactual, ele leva uma fração de segundo a mais para dar a resposta. Então, essa é a diferença. É 1/10 de segundo, 2/10 de segundo a mais, porque a formulação verbal deles é um pouco mais complicada, para falar dessas coisas, é um pouco mais complicada que a nossa. Tá? Da mesma maneira, se tu pedir para um russo fazer uma discriminação entre azul claro e azul escuro, ele consegue fazer, se tu apresenta correlações, né, de cores iguais, diferentes, de azuis, tons de azul, ele consegue fazer isso, em geral, em média, 1/10 de segundo mais rápido do que nós aqui, que não temos palavras específicas para azul claro e azul escuro. Mas essa é uma diferença, então, é uma diferença de uma fração de segundo, e que, enfim, isso, do ponto de vista assim, prático e comportamental, isso é irrelevante. E isso não induz nenhuma visão de mundo, nenhuma mudança comportamental observável, vocês entendem? Então, a tese Sapir-Whorf inicial é falsa. Existe uma tese Sapir-Whorf mais fraca, que são os chamados neo-whorfianos, que diz assim, não tem uma visão de mundo, mas tem uma influência leve da linguagem no pensamento, que é essa, 1/10 de segundo na resposta, para dar uma resposta, fazer algum tipo de discriminação. Tá? Então, eu acho que essa linha de argumentação não tem como justificar a adoção de uma linguagem neutra, é um argumento ruim. Tá, então, a segunda parte do meu argumento é que, enfim, algumas pessoas dizem assim, tudo bem, eu não estou dizendo que a linguagem seja discriminatória, a gramática seja essencialmente discriminatória, mas eu quero chamar a atenção de um problema e é por isso que eu estou empregando essa maneira diferente de falar. Né? Então, por que eu acho que isso é um argumento fraco? Porque, em primeiro lugar, né, em razão do que eu falei antes, em razão da falsidade da tese de Sapir-Whorf, as mudanças de linguagem, elas em geral se seguem às mudanças sociais e comportamentais, e não ao contrário, elas não induzem mudanças sociais e comportamentais. Quando as pessoas mudam o seu modo de se comportar, que foi o que vem acontecendo na nossa sociedade. A gente tem cada vez mais mulheres participando, né, de postos assim, políticos da universidade. Hoje, por exemplo, aqui na URGS, em outras universidades brasileiras e no mundo afora, a maioria dos estudantes são mulheres. Né? Então, houve uma mudança muito drástica da década de 70 para cá. Na década de 70, 1/3 dos estudantes eram mulheres. Hoje, mais de 50% dos estudantes são mulheres. E isso tem reflexos na organização social, na maneira como a gente se dirige. Né? A gente tem juízas, governadoras, deputados e assim por diante, presidenta tivemos. Então, isso gera uma mudança natural na maneira de se endereçar, de se dirigir a essas pessoas. Mas a mudança na maneira de falar é consequência da mudança social e não o contrário. Então, o que a gente tem com essas propostas de linguagem neutra é uma proposta política de induzir ou apressar ou facilitar uma mudança social. Então, eu acho que isso é colocar a carroça no fim dos bois. Não tem como fazer isso. Não tem como tu induzir uma mudança social mudando a linguagem. Se tu introduz uma mudança linguística e a sociedade continua da mesma maneira, o que acontece é que as palavras que foram introduzidas adquirem significados discriminatórios depois de terem sido introduzidas. Tá? Então, por exemplo,
a palavra índio está sendo substituída pela palavra indígena. Mas, se as atitudes dos brasileiros não mudarem com relação aos indígenas, daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter que mudar de novo essa palavra, porque essa palavra vai adquirir a conotação depreciativa que a palavra índio tem em alguns círculos. Tá? Então, é simplesmente uma questão de compreender, eu penso direito como é que funciona essa dinâmica. Em segundo lugar, eu acho que então, além de ser ineficaz, eu penso, né, como uma proposta, eu penso que ela cria barreiras, ou ela pode criar barreiras. E a barreira que eu vejo sendo criada é uma barreira de comunicação. Então, por exemplo, qualquer um que tivesse vindo aqui, como eu cheguei aqui no sábado passado, aqui no Porto Severo, e enxergasse bem-vindos todos, todas e todos, todas e todas, imediatamente a pessoa pode inferir que aqui nós temos um pensamento que é predominantemente de esquerda. As pessoas que escreveram isso aqui são de esquerda. Então a gente tem um rótulo. Não há ninguém de direita que pense assim, que fale assim. Os grupos mais conservadores da sociedade evitam falar assim. Então, eu penso que justamente esses grupos mais conservadores, onde há uma concentração maior de comportamentos discriminatórios, são justamente essas pessoas que precisariam ouvir os argumentos e as razões para não se fazer isso. Mas se tu apresenta esses argumentos numa linguagem que eles não falam, então tu trava a discussão. É a mesma coisa que aconteceu agora nos últimos anos com a camiseta da Seleção Brasileira. A camiseta da Seleção Brasileira era um símbolo nacional, de união nacional. E ele foi apropriado por um grupo político. Então agora, quando a gente vê uma pessoa aqui, se aparecer alguém aqui na URGS com a camiseta da Seleção Brasileira, essa pessoa está marcada, é um bolsonarista. Então, antes de saber o que a pessoa pensa, a gente já tem um pré-julgamento a respeito disso. Então, isso é natural, isso é normal, tá? Esse é o pensamento assim de grupo. Eu acho que a gente faz isso espontaneamente e não tem muito outra maneira de fazer. A nossa percepção funciona assim, a nossa percepção automaticamente classifica as coisas em categorias e grupos e a gente faz generalizações apressadas porque, enfim, a gente não tem tempo em geral para ficar refletindo sobre tudo, então a gente faz algumas generalizações. Só que nesse caso aqui eu penso que é uma generalização que é induzida e que prejudica a causa essa que pretende estar sendo defendida com a introdução desse tipo de linguagem. A comunicação exige uma linguagem comum. E essa proposta, eu penso, ela do jeito que ela está sendo encaminhada, ela está sendo usada apenas por uma porção muito minoritária da população. Então, eu penso que se essa proporção minoritária da população quiser ser ouvida, ela tem que falar a linguagem comum, que é o português padrão. Esse é o que eu penso. Mas eu gostaria muito de ouvir objeções e comentários. Quem tiver algo a dizer, levanta a mão, me dá seu nome que eu vou fazendo a lista. Tá, Ian. Ah, sim. Peraí, deixa eu me achar aqui nas anotações. Sim. O teu nome é Ian? Leia. Leia. Falei, Gia, desculpa. Sem problema. Você, das outras coisas que você falou, você parece fazer uma distinção entre formas de tratamento que não implicariam mudanças morfológicas e outras, que nesses estudos sobre linguagem neutra se chama de neolinguagem, somente porque, sim, são novas linguagens, e é o que se chamou de formas de tratamento. E existem modos de usar a linguagem neutra que, paradoxalmente, não usam neolinguagem. Não usam o quê? Existem modos de usar a linguagem neutra que não usam neolinguagem. Eu vou dar um exemplo.
no início da sua fala, você falou pessoas, por exemplo, pessoas trans. Uhum. Ao usar pessoas, que embora seja um substantivo feminino, no gênero gramatical, é um substantivo sobrecomum, porque do ponto de vista do gênero, como algo não gramatical, se refere a pessoas indiscriminadamente. Sim. Você acabou usando o que muitas vezes também se enquadra como linguagem neutra, mas sem ser essas formas de neolinguagem. Sim. Outra coisa, mas eu acho que você... isso não vou falar porque eu acho que está subentendido do que você disse, que é sobre a língua, ela vai, conforme vai surgindo variações, essas variações vão sendo sistematizadas, você vai tendo novas regras que vão surgindo. Aí tem uma segunda parte que me chamou a atenção, é sobre a tese do Sapir-Whorf, em que você teria uma determinação da linguagem sobre a concepção de mundo, mas muitas vezes me parece, e talvez parece que isso é o que você meio que vai caminhando mais para o final, teria muitas vezes o inverso, uma determinação da concepção para a linguagem. Por exemplo, é porque eu não estou pensando mais que só existem policiais no masculino, eu não vou mais usar mais policeman, eu vou usar outras expressões, police officer, por exemplo, ou eu não vou falar em presidente, eu vou falar em presidente, esse tipo de coisa. E uma outra coisa que me chamou a atenção é, em um certo momento, você parece colocar que a existência de socioletos dificultaria a inclusão, mas talvez você se refere a isso no caso da divulgação de uma ideia. Porque para uso interno acaba não... Sim, com certeza. Se um grupo de pessoas quiser falar de uma maneira diferente, eu não vejo nenhum problema nisso. Não tenho nada, enfim, eu acho que não tem como alguém objetar. É a mesma coisa que tu objetar, os nordestinos falam diferente de nós, vamos objetar agora. Não, claro que não. Esses são jargões, ou gírias, ou regionalismos, mas isso tudo faz parte do português comum, assim. Tudo isso que tu falaste faz parte do português comum já. Sim, inclusive, por exemplo, usar pessoas. Pessoas trans, isso aí, sim, isso aí tá é um uso comum da norma padrão, não tem nenhum desvio da norma padrão aí. Então, por exemplo, se uma pessoa ela for não binária e ela não quiser ser tratada nem no masculino nem no feminino e for usado, por exemplo, que seria equivalente, entre aspas, a essas formas de tratamento, me parece que não acabaria esse uso não estando objetado pela subjeção. Não, por exemplo, eu não tenho ao invés de falar, aquela quiser... pessoa é legal. Sim, se tu quiser mudar o teu nome, por exemplo, se tu pedir para ser chamado de outro nome, não tem problema, não vejo como é que alguém poderia objetar isso, né? A menos, é claro, que seja alguma coisa impertinente, ou que seja uma coisa assim que seja maliciosa, ou mas se é algo que vem assim de uma percepção de algo importante, valioso para essa pessoa, acho que isso tem que ser respeitado, óbvio, não vejo essa é a mesma coisa que tu chamar uma pessoa mais velha de senhor ou senhora, né? E tu não chama assim, cara, ou isso, aquilo, para uma senhora, né? Ou um senhor de idade, assim, tu não é um pouco, ainda mais sabendo que essas pessoas esperam esse tipo de tratamento em razão da maneira como é ser educado. Então, tu tem um respeito pela interioridade daquela pessoa. E a mesma coisa com relação às pessoas trans. Eu penso que, enfim, não tenho enfim, mas aí a gente está no domínio das formas de tratamento. Essa parte é fácil de mudar e não vejo assim nenhum problema, isso já está mudando. Eu estava falando aqui dessa parte mais estrutural da língua, né? Essa eu acho que é mais complicada. E claro, agora com relação ao bom dia a todos, bem-vindos, aí eu acho que não, né? Porque eu acho que aí essa é uma maneira assim de... Porque eu penso que o todos aí já inclui todo mundo, então não é a mesma coisa que pessoas, né? Eu posso falar.
Eu posso falar bom dia para todo mundo, ou bom dia a todos, são formas equivalentes na norma padrão apenas. E eu não vejo por que assim, alguém deveria se sentir discriminado por ser chamado, está incluído no grupo comum da humanidade, digamos assim. Mas eu não tenho nada, isso que tu falasse, eu estou de acordo com tudo, assim, não penso diferente de ti nessas coisas que tu falaste. Sinto te decepcionar, talvez. Não, tem só mais uma coisa. Tem 8 minutos ainda. Tá. Que é... Voltando na questão de que não é a linguagem que vai determinar, exceto nessa determinação do neomorfenismo, que também me parece que, embora possa ser uma influência pequena, ela de todo modo existiria, mas de qualquer forma me parece que tem um peso muito grande da concepção sobre a linguagem. E o que acontece é, muitas vezes as pessoas estão até quebrando a cabeça pensando, como é que a gente vai mudar a linguagem, não porque agora a gente vai mudar a linguagem com a esperança de que vai mudar o mundo, mas muitas vezes passa pela ideia de, bom, nós estamos mudando o mundo já, ou estamos mudando a maneira de pensar, ou estamos mudando a nossa maneira de agir. E aí na nossa comunicação, claro, aí a ideia acaba muitas vezes ficando mais experimentações, né? Até acaba pegando mais fama. Mas é o que acontece muitas vezes, a ideia é, bom, já que nós estamos mudando nossa maneira de agir, a gente pode mudar também a nossa maneira de se isso comunicar. Naturalmente acontece, né? Então parece que muitas vezes, ao invés de ser, não, a gente agora vai tentar mudar a sociedade, mudando a linguagem, parece que à medida em que a sociedade foi mudando, a própria pauta de pensar como a gente muda a comunicação acabou surgindo. Muito também porque existe, e aí eu vou acabar de novo tensionar essa minha inversão do determinismo linguístico, porque muitas vezes tem uma discussão sobre masculino genérico, por exemplo, que não é tanto uma discussão sobre as pessoas que falam inglês, que é uma língua que não tem gênero gramatical, mas tem esses casos que tem policimento ainda mais, por exemplo, uma pessoa que fala húngaro não quer dizer, eu não sei a opinião política dela só porque ela fala húngaro. Por outro lado, sim, o fato de a gente, por exemplo, usar o masculino genérico, né, e não o feminino genérico, também não estou defendendo que o ideal seria o feminino genérico, mas o fato de a gente usar como genérico o masculino que está ligado a uma sociedade que tem uma concepção de não está ligado. Não, eu acho que isso é fácil. A razão pela qual a gente usa o plural no masculino não tem nada a ver com a evolução da nossa cultura. Se tivesse a ver, então deveria poder fazer o raciocínio inverso com relação aos húngaros. Mas tu acha que os húngaros são menos machistas que os brasileiros? Ou que os chineses? Ao contrário, eles são muito mais machistas que nós. Então, se houvesse essa correlação, tu deveria poder inferir, né, de que os povos que já usam essa linguagem neutra têm menos, têm uma atitude mais inclusiva. Isso não é verdade. Então, a razão pela qual nós usamos o plural tem a ver com a história do português. Isso não é uma coisa assim que é decidido por uma ou outra pessoa. Essa parte mais estrutural da língua não é como essas formas de tratamento que a gente pode dizer, vou te chamar agora assim, vou te chamar assado, eu vou usar a palavra presidenta, ou não vou usar a palavra. Isso é uma decisão, isso a gente pode decidir. Isso é a mesma coisa que a gente decidir que considerar Plutão um planeta ou não, né? A gente pode mais ou menos legislar sobre isso daí. Então tem algumas partes da linguagem que são fáceis assim de modificação e estão sujeitos à nossa deliberação. Essa parte mais estrutural não. Essa parte mais estrutural ela foi evoluindo durante os séculos e não adianta tu querer dizer agora nós vamos falar de um jeito diferente porque isso tem ramificações para quase todas as áreas da linguagem. Todo mundo está usando essas concordâncias nominais o tempo inteiro. Em grupos que não usam essa linguagem neutra. Então, não é uma coisa que dependa assim, da vontade apenas de um grupo. Isso é algo que depende de uma certa evolução, que nem é uma evolução de uma espécie, por exemplo. Tu pode ter um grupo ali numa determinada espécie que adota um determinado comportamento, mas isso aí pode ficar reduzido. Isso pode não afetar o desenvolvimento de uma espécie biológica como um todo ao longo do tempo. Isso depende de características mais gerais da evolução como um todo. A linguagem é assim também.
Mas, por exemplo, no caso do inglês, antigamente você usava a expressão policeman. Sim. Isso envolvia já a ideia... Sim, mas aí é uma palavra específica, que, entende? É a mesma Sim, coisa que governador e governadora. Não... Mas o fato, por exemplo, de você usar... eu vou dar exemplo, quando você usava antes né, o governador, mas com uma coisa genérica, ainda no singular, a própria discussão de agora vamos falar em governador ou em primeira-ministra e não o primeiro-ministro Angela Merkel, quer dizer, o chanceler envolve uma noção de que o neutro já é o masculino, ele já passaria a ser neutro, mas... Não é que é neutro masculino, é o indiferenciado. Eu sim. posso pedir licença, cara? Porque tem outras pessoas que... Sim. A gente tem mais 2 minutos e meio, aí se o Bruno puder fazer a pergunta dele, você responde e serve para a parte de apresentação. Obrigado. Professor, eu queria agradecer a sua apresentação e eu queria fazer para o senhor algumas provocações, juntamente de comentários e questões que eu anotei, para ver o senhor podendo eventualmente dissecar melhor alguns temas que o senhor já mencionou ao longo da sua palestra, mas só para que fique mais claro, talvez. Eu creio que uma outra questão da neurolinguística, que estava sendo pautada na pergunta anterior, para além das duas que o senhor pontuou, que tinham 2 estigmas aí que o senhor estava falando sobre linguagem, seja um alerta sociolinguístico, de modo que a questão da binaridade de gênero seja posta em pauta, sabe? Porque existe uma problemática que eu vejo nas conversas, em diálogos, que uma terceira questão poderia ser a binaridade de gêneros se resumir e excluir um terceiro grupo que não se identifica dentro dessa binaridade, tanto cientificamente quanto socialmente falando. E daí eu queria ver melhor o senhor falando sobre como que isso poderia se encaixar como uma terceira via, diante do que o senhor falou, e também sobre, sendo uma intenção de mudança de costumes da utilização dos pronomes como uma causa, um conteúdo especialmente social, como o senhor mencionou na sua palestra, as línguas possuem outras línguas possuem maneiras neutras de se referir a indivíduos, certo? Como que isso poderia ser levado em consideração partindo do pressuposto de que a linguagem está em uma constante mudança, né? Que isso se torna claro perante essa mudança estar ligada ao período histórico em que a gente vive muitas vezes, e revoluções históricas e sociais acontecem diariamente, né? E essas mudanças podem acabar implicando na linguagem, como uma linguagem neutra não sendo uma problemática morfológica gramatical grave, principalmente para a língua portuguesa, que é uma coisa que se direciona para tantas coisas específicas e pode abraçar outras novas também. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Sim, é que o número de pessoas que se identificam como não binárias é muito, muito pequeno na sociedade. Claro que aqui na URGS talvez vocês achem que é um número grande, mas aqui nós somos uma minoria da minoria aqui na universidade. Né? Então, a ampla 99% dos brasileiros nunca ouviu falar disso, não tem conhecimento nenhum de gente não binária. É um fenômeno muito reduzido. E nem por isso deixa de existir. Claro, nem por isso deixa de existir, mas a língua como um todo não vai se conformar a um uso de um pequeno grupo, da mesma maneira que o fato de algumas pessoas falarem gírias ligadas, sei lá, a uma cultura específica do rock, do rap, uma cultura regional, esse uso não se dissemina pelo resto da língua, ele fica contido ali naquele grupo. Então, e é natural que assim seja, assim que funcionam as linguagens, né? Então, eu acho que se as pessoas não binárias querem chamar a atenção, ou querem ser respeitadas, ou querem, enfim, falar de algum tipo de discriminação ou desrespeito que elas sofrem, eu penso que a maneira mais adequada de fazer isso não é mudando a maneira de falar, mas falando dos problemas específicos, tá? E apresentando fórmulas assim viáveis pelas quais as outras pessoas possam tratá-las, mas exigir, por exemplo, que a norma do português passe a incorporar, né, além do ele, ela, o elo, por exemplo, eu acho que isso aí não tem como... Isso aí pode ser que isso aconteça daqui a muito tempo, se as nossas práticas sociais de reconhecimento
ou a importância dos grupos não binários aumentar muito na sociedade, mas não é o que a gente tem hoje, tá? Então, hoje, essa proposta eu acho que dificulta e atrapalha até. Ela cria uma espécie de estigma, que é o que eu vejo aqui, quando acontece aqui. As pessoas veem assim, bem-vindos todos e todas, a inferência, eu sei quem são essas pessoas. Então, e acabou a discussão ali antes de começar, tu entende? Então, acho que é contraproducente. Obrigado. Isso. Obrigada, professor. Agora a gente parte para as apresentações de pesquisa, começando com o Luiz Henrique Maia,